de número 2. Malaquias, capítulo de número 2. Só retomando, igreja, aqui nós temos feito a exposição neste pequeno livro de Malaquias. Nós já fizemos algumas mensagens. A nossa primeira mensagem foi no capítulo 1, do verso 1 a 5, com o tema Eu vos tenho amado, onde Deus mostra o seu amor por Israel, distinguindo Israel de outras nações. Nossa segunda mensagem, meus irmãos, foi no capítulo 1, do verso 6 até o verso de número 14, onde nós vimos o nosso dever de darmos o nosso melhor para Deus, nosso melhor em todas as coisas, mas especialmente o nosso melhor na adoração, já que o tema central da profecia de Malaquias é a adoração. Nossa terceira mensagem foi ali no capítulo de número 2, do verso 1 a 9, onde nós pregamos sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdócio universal de todos os crentes e o mandamento do Senhor. E a nossa última mensagem, na semana passada, Malaquias capítulo 2, do verso 10 até o verso de número 16, nós vimos sobre vida conjugal e vida de adoração. Esse foi o tema da nossa mensagem. Você que não ouviu as mensagens anteriores, todas elas estão no YouTube. Hoje, meus irmãos, nós vamos pregar sobre o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor. Nós vamos falar sobre a justiça de Deus. Veja ali, Malaquias capítulo 2, a partir do verso de número 17. Malaquias capítulo 2, a partir do verso de número 17, diz assim: Enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda, e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e rogamos a Ti, Pai, que fale aos nossos corações pela palavra e pelo Espírito. Rogamos ao Senhor que a Tua palavra seja inteligível, Senhor, na nossa mente, recebida pelo nosso coração, isso pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que tudo aquilo que porventura impede os homens de receberem a Tua palavra seja removido, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar abrindo os olhos àqueles que estão cegos espiritualmente. Que o Senhor venha estar, Pai, desimpedindo os ouvidos daqueles que estão espiritualmente surdos. Que todos, Pai, vejam, que todos ouçam, que todos recebam a Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o contexto histórico é o contexto pós-exílico. Aqueles que conhecem a história de Israel sabem que o povo de Deus se desviou do caminho do Senhor a tal ponto que foi levado para o exílio babilônico. E lá permaneceu por 70 anos. Depois Deus trouxe de volta ao seu povo a sua terra. E o povo para quem Malaquias está trazendo a mensagem, esse povo que retornou para a terra prometida. Eles já estavam há cerca de 100 anos ali na terra em reconstrução. Só que esse povo que voltou do exílio, eles imaginavam que
o Messias viria logo. Eles imaginavam que todas as grandes promessas messiânicas se cumpririam logo. Mas as promessas, elas não estavam se cumprindo. O povo estava com dificuldades, ainda sob opressão de povos inimigos. Isso estava levando o povo ao desânimo e estava levando o povo à infidelidade de várias formas. Então o profeta Malaquias, ele é levantado por Deus para trazer a sua mensagem ao povo, chamando o povo de volta à adoração, chamando o povo de volta à fidelidade ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, porque Deus não falha em suas promessas, mas Deus cumpre as suas promessas a seu tempo e não ao nosso tempo. O texto, meus irmãos, que temos diante de nós é um texto bastante emblemático. É uma profecia, meus irmãos, que não se cumpre em uma única vez. É uma profecia, essa profecia que nós temos aqui diante de nós, na verdade, ela se cumpre em várias etapas, em vários tempos na história. É o tipo de profecia que nós chamamos de profecia como cadeias de montanhas. Aqueles que já foram em algum lugar que há cadeias de montanhas, sabem que quando você olha, você vê uma montanha e logo atrás daquela montanha, outra montanha e depois outra montanha. E assim, meus irmãos, é essa profecia. Ela se cumpre não de uma vez, mas ela se cumpre em várias fases. E é preciso nós entendermos isso para compreendermos aquilo que o profeta nos diz aqui. O que o profeta Malaquias nos disse, algumas coisas se cumpriram já em Cristo Jesus e outras coisas ainda estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão mais adiante. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta em Malaquias capítulo 2 e nós possamos ir juntos andando pelo texto e compreendendo a palavra do Senhor. Primeira coisa, meus irmãos, que eu quero destacar aqui, o primeiro ponto, é que Deus ele se queixa de estar enfadado do seu povo. Veja ali o versículo de número 17. Deus se queixa de estar enfadado do seu povo. Vamos ler juntos Malaquias capítulo 2, verso 17. Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Meus irmãos, todos nós temos senso de justiça. Todos nós temos senso de justiça e senso de juízo. Até mesmo uma criança tem senso de juízo, senso de justiça e de juízo. É interessante que meu cunhado, certa vez, ele disse que ele estava com o seu filho. Meu cunhado, pastor Adalberto, ele estava com o seu filho. E aconteceu lá uma coisa e o seu filho era bem pequenininho, o Benício era bem pequenininho. De repente o Benício disse assim: pai, isso não é justo. Meu cunhado ficou tão espantado, ele disse: como essa criança tem senso de justiça? Quem foi que ensinou a criança a respeito daquilo que é justo e daquilo que não é justo? É porque isso, meus irmãos, Deus colocou em nossos corações. Nós fomos feitos imagem e semelhança do nosso Deus. E um dos atributos de Deus é justiça e juízo. Então nós temos dentro de nossos corações essa semente da justiça e do juízo. Deus, meus irmãos, como nós vimos lá no texto de Gênesis, ele é o juiz de toda a terra. Abraão chega a perguntar a Deus: não fará justiça o juiz de toda a terra? Nós esperamos que Deus faça justiça. Oramos quando nos sentimos injustiçados. A Bíblia diz que diante de injustiças nós devemos clamar a Deus. A palavra do Senhor ainda nos diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas devemos buscar a justiça divina. Isso está lá em Romanos capítulo 12, verso de número 19. Devemos colocar toda a injustiça na mão de Deus, esperar que Ele estabeleça a justiça na terra. Certa vez um homem estava muito revoltado com esse mundo,
que não é difícil, né, de se estar. E ele então me dizia: pastor, como Deus tolera o mal, como Deus permite que as pessoas más continuem aí andando por aí. Deus poderia vir e fazer separação entre os justos e os injustos. Deus poderia criar um mundo para aqueles que são maus e cruéis, para que eles vivam lá. E Deus poderia criar um outro mundo para aqueles que são justos, para que eles vivam lá nesse mundo. Será que Deus não vai intervir nessa terra? Eu acredito, meus irmãos, que o clamor desse homem é o clamor de muitos de nós. O grande problema, igreja, é que Deus não estabelecerá a justiça conforme nós imaginamos. Como nós veremos aqui no texto, a justiça de Deus às vezes vem de uma forma que nós não imaginamos. E ela vem num tempo em que não é o nosso tempo, que é o tempo de Deus. Nós precisamos, igreja, ter paciência. Na verdade, nós precisamos conhecer o nosso Deus. O profeta Isaías, na sua profecia, no capítulo 1, diz que o boi conhece o seu dono, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas nós não conhecemos a Deus. E aí, então Isaías diz: nós não entendemos a Deus. Só iremos entender a Deus, igreja, olhando para a sua palavra, porque a Bíblia nos revela quem é Deus e a sua maneira de agir. Agora veja o verso de número 17 mais uma vez, capítulo 2, ali o verso de número 17. Deus diz: olha, eu estou enfadado é estar cansado. Deus diz: olha, eu estou cansado. Por quê? Veja ali, por que o Senhor está cansado conosco? O povo pergunta. E Deus diz: estou cansado por causa dos pensamentos de vocês. Veja ali o que eles pensavam. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Olha o que o povo estava pensando nos dias de Malaquias. Aquelas pessoas que fazem o mal, elas passam por boas aos olhos de Deus. Por que eles estavam pensando isso? Porque Deus não estava mostrando a sua justiça naquele momento. Porque no nosso entendimento, os maus têm que ser punidos e os bons têm que ser abençoados. Mas muitas vezes o que acontece é que nós vemos as pessoas más prosperando e os bons passando dificuldade. É isso que nós vemos nesse mundo. Então veja ali a última linha do verso 17. Aonde está o Deus do juízo? Aonde está o Deus que vinga o mal? Aonde está o Deus que abençoa aqueles que são bons? Aonde está esse Deus? Meus irmãos, essa não é uma pergunta nova. Se os irmãos olharem o Salmo 73, vão ver lá no Salmo 73 o salmista dizendo: por pouco os meus pés não se resvalaram, porque eu olhava para os ímpios. Olhando para os ímpios eu vejo que eles prosperam, enquanto eu não prospero. No Salmo 73 o salmista diz: eu olho para os ímpios e vejo que eles têm saúde, enquanto eu não tenho saúde. Aonde está a justiça de Deus? Aonde está o Deus do juízo? Isso, meus irmãos, nós vemos em vários textos da Escritura. O mais emblemático talvez seja o livro de Jó. Porque o livro de Jó, na verdade, nos faz pensar aonde está a justiça de Deus. Então, queridos, essa é a primeira coisa que nós vemos aqui no versículo de número 17, nosso primeiro ponto. Deus se queixa de estar enfadado porque o seu povo não estava compreendendo o agir de Deus, soberania de Deus. E ainda estava perguntando: aonde está o Deus do juízo? E Deus, meus irmãos, diante dessa questão do povo, aí vem o nosso segundo ponto. Deus responde. Do verso de número 1, capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 5, está a resposta de Deus acerca de onde está o Deus do juízo. E a resposta de Deus, meus irmãos, ela é dada aqui em algumas partes. A primeira parte é que Deus promete enviar o seu mensageiro diante dele. Veja ali o capítulo 3, verso de número 1, diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim.
Deus está dizendo, olha, eu vou fazer juízo, eu vou estabelecer justiça, mas antes disso eu vou enviar o meu mensageiro, ele irá adiante de mim. Esse versículo, meus irmãos, ele se refere à vinda do Messias. Quem vem é o próprio Deus, mas Deus vem como o Messias. Nós cremos em um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus está dizendo, eu vou através do Messias. E é o Messias quem estabelecerá justiça na terra. Mas antes da chegada do Messias, eu vou enviar o meu mensageiro. E olhando para o Novo Testamento, nós sabemos que esse mensageiro, ele é João Batista. João Batista é esse mensageiro, que prepara o povo para a chegada de Jesus, que prepara o povo para a chegada do Messias. Agora veja, meus irmãos, o povo perguntou, aonde está o Deus do juízo? E Deus disse, vou enviar o meu mensageiro. Quando foi que Deus enviou o seu mensageiro? 400 anos depois do profeta Malaquias. 400 anos depois do profeta Malaquias é que vem João Batista. João Batista, ele é o último dos profetas, que faz a transição entre os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. João Batista é o mensageiro do Senhor, aquele que preparou o caminho para a chegada do Messias. E os irmãos se lembram qual era a mensagem de João Batista? A mensagem central de João Batista, os irmãos se lembram qual era? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos dizer juntos? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Meus irmãos, se Deus vem para fazer justiça, aonde está o Deus do juízo? Se Deus vem para fazer justiça, o que o mensageiro do Senhor vem dizendo antes? Arrependam-se. Arrependam-se porque a justiça vai chegar. Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. A mensagem de João Batista, igreja, vale ainda hoje para nós. Nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados. Porque sem arrependimento, a justiça vai nos alcançar. Os irmãos estão compreendendo? O que Deus está dizendo é, vocês estão clamando por justiça, a justiça virá, mas antes, porque eu sou gracioso, porque eu sou misericordioso, eu vou enviar o meu mensageiro diante de mim, antes que a justiça chegue, enviarei o meu mensageiro. E o mensageiro do Senhor, que era João Batista, dizia, arrependam-se, arrependam-se. Depois João Batista disse, apontando para Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato, meus irmãos, é que se nós queremos encontrar com o Deus do juízo, nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos de arrependimento dos nossos pecados. A mensagem de João Batista, arrependei-vos. A palavra arrependimento, que era usada por João Batista, aponta para uma mudança de mente e uma mudança de coração, que leva para uma mudança de vida. Nós precisamos de arrependimento para entrarmos no reino dos céus. É preciso que a nossa mente seja transformada pelo Espírito Santo, que o nosso coração seja um novo coração dado pelo Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma nova vida diante do nosso Deus. Amém, igreja? Sem isso, nós nos depararemos com a justiça. Deus promete, então, através do profeta Malaquias, enviar o Messias. Só que o Messias, segundo o profeta Malaquias, o Messias vem em duas faces. Tenho usado aqui na escola dominical o exemplo da moeda. A moeda, ela tem dois lados, duas faces. Ela tem cara e ela tem coroa. E assim, meus irmãos, também é a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é em duas faces. Na primeira face mostra-se o amor e a graça de Deus. Na segunda face mostra-se a justiça de Deus. Veja o que diz o verso de número 3, diz assim,
Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, ou seja, de uma vez, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vocês estão buscando o anjo da aliança, o Messias, vocês estão esperando aquele que estabelecerá a justiça. Ele virá de repente, ele virá numa hora em que vocês não esperam. Eis que ele vem. Mas veja ali o versículo de número 2, diz assim: mas quem poderá suportar a sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Vocês estão clamando por justiça, vocês estão clamando, né? Onde está o Deus do juízo? Aí Deus diz: quando ele vier, vocês irão suportar? Quem irá suportar? Quem vai subsistir quando ele aparecer? Porque a obra de Cristo, meus irmãos, ela é em duas faces. A primeira face da vinda de Cristo, ele vem para nos mostrar a graça e a salvação. Veja o que diz ali o verso de número 2 até o verso de número 4. Está falando a respeito do anjo da aliança, está falando de Jesus. Porque ele, Jesus, o anjo da aliança, o Messias, é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui, nesses primeiros versículos, é que Jesus, na sua primeira vinda, e essa é uma obra que ele já começou, ele vem para purificar um povo para ele. Um povo que prestará ao Senhor verdadeiro louvor, verdadeiro serviço, verdadeira adoração. Amém, igreja? Olha o que Cristo fará, porque essa é uma obra do Messias. Porque ele, veja aí, ele, o Senhor Jesus, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Sabe o que o fogo do ourives faz? O ouro, meus irmãos, o ouro não é algo puro. Mas o ouro, ele é purificado pelo fogo. O ouro que é extraído naturalmente, ele vem com impurezas. Mas quando ele é derretido, é possível então separar as impurezas. Passando pelo seu fogo, o ourives separa o ouro das suas impurezas. O que Deus está dizendo, meus irmãos, é que o Messias, quando ele vem purificando um povo para si. Ele vem visitando o seu povo, como o fogo do ourives, ele vem tirando do seu povo toda sorte de impurezas. Amém, igreja? E assim, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que em Cristo está a nossa purificação. Para nos purificar, ele nos dá o seu Espírito Santo, porque Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele trabalha em nossas vidas como a potassa dos lavadeiros. Veja ali o versículo de número 2, final do versículo de número 2, fala da potassa dos lavadeiros. Sabe aquela roupa suja, aquela roupa encardida? Naquele tempo, meus irmãos, usava-se a potassa, ainda hoje. Os lavadeiros, eles pegavam aquela roupa suja, encardida e deixavam limpa. Assim é a nossa vida. Cristo, quando ele vem, ele nos limpa, ele nos purifica, e assim o Senhor Jesus está fazendo, está formando um povo para si. Verso de número 3: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. Meus irmãos, a igreja precisa ser purificada por Cristo. A igreja precisa ser visitada pelo Espírito Santo. Porque é somente assim, em santidade, que Deus vai receber o nosso louvor, que Ele receberá a nossa adoração, que Ele receberá o nosso culto. Veja o verso de número 4.
Então, depois de purificados, verso de número 4, então, depois de purificados pelo Messias, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Cristo, quando ele veio, sua primeira vinda, ele veio para nos mostrar o seu amor, meus irmãos, a sua graça, a sua misericórdia. João Batista, aliás, João, no seu evangelho, registra a conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele diz no verso de número 17, porque ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa, meus irmãos, é a primeira face de Cristo. Ele veio nos revelar a face da salvação. Todos aqueles que querem ser salvos por Cristo devem ir a Ele. Ele traz para o seu povo purificação. E uma vez purificados, podemos prestar ao Senhor verdadeiro serviço, verdadeiro louvor, verdadeira adoração. Aonde está o Deus do juízo? Aonde está o Deus do juízo? Na sua primeira vinda, Jesus Cristo morreu na cruz. E o que aconteceu ali na cruz? Na cruz, ele recebeu a justiça de Deus. O juízo de Deus, que estava destinado a nós, caiu sobre Cristo. Toda a ira que estava destinada a mim, estava destinada a você, toda a ira foi derramada sobre Cristo Jesus. Ele morreu vicariamente, ele morreu substitutivamente. E ali, meus irmãos, estava a justiça de Deus, o Deus do juízo. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, verso 17, porque não me envergonho do evangelho, porque nele está revelada a justiça de Deus, o poder de Deus e a justiça de Deus. Então, meus irmãos, a justiça foi cumprida por Cristo para que nós possamos por ele ser salvos. Essa é a primeira face. Mas onde está a segunda face do Deus do juízo? Está no verso de número 5. Veja ali o verso de número 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Olha só o que diz o Senhor. Chegar-me-ei para vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Como eu disse, essa profecia de Malaquias, ela se cumpre em algumas etapas. A primeira etapa, com a vinda de João Batista, Deus enviou o seu mensageiro. A segunda etapa, com a primeira vinda de Jesus, onde Deus, em Cristo, veio para nos revelar a sua graça e a sua salvação. A terceira e última etapa será quando Jesus Cristo voltar novamente. Quando Jesus, meus irmãos, voltar novamente, ele não virá para trazer salvação, mas ele virá para estabelecer justiça e juízo na terra. E aí então, olhando para o verso de número 2, quem poderá suportar a vinda de Cristo? A segunda vinda de Cristo. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Veja comigo Apocalipse, capítulo de número 6. Veja como será a segunda vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 6. A partir do verso de número 15. Apocalipse, capítulo 6, a partir do verso de número 15. Os reis da terra
Os irmãos estão aí comigo? Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É o mesmo termo que é usado lá por Malaquias. O Cordeiro, primeiramente, veio para nos mostrar a sua salvação, mas depois ele virá para estabelecer juízo e justiça na terra. E quando ele vier para estabelecer juízo e justiça na terra, quem poderá suportar a sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Os homens desse mundo, os grandes e os poderosos, preferirão que os montes caiam sobre eles do que a ira do Cordeiro caia sobre eles. E aí, igreja, vem a seguinte questão para nós. Queremos o Deus do juízo? Queremos o Deus do juízo como Deus gracioso em Cristo, que nos chama antes ao arrependimento dos pecados e nos oferece a sua salvação? O Deus que é juízo, mas que antes revela o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Queremos esse Deus? Então, meus irmãos, arrependamo-nos hoje dos nossos pecados. Que haja arrependimento, porque esse é o tempo da graça. Esse é o tempo do arrependimento. Amém, meus irmãos? E busquemos no Messias essa purificação, que você possa orar a Cristo: Senhor Jesus, visite a minha vida e me purifique, como o fogo do ourives purifica o ouro, como a potassa dos lavadeiros que deixa a roupa limpa, deixa a minha vida limpa, que a minha vida seja transformada, que eu seja completamente trabalhado por Ti, que o Senhor aceite a minha adoração. Porque, meus irmãos, aqueles que não beijarem o Filho, aqueles que não se submeterem ao Filho, serão visitados não pelo Cristo da graça, mas pelo Cristo do juízo, como diz o verso de número 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, porque não há temor no coração. Então, meus irmãos, que haja temor em nossos corações. Para concluir, igreja, muitas vezes nós questionamos: onde está a justiça de Deus? Não sei se você já se questionou, mas nós costumamos questionar: onde está a justiça de Deus? Deus pode estar enfadado pela nossa falta de entendimento. A justiça não será estabelecida como queremos e nem como imaginamos. Deus estabelece e estabelecerá a sua justiça por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, primeiramente, estabeleceu justiça e juízo na cruz, quando Ele mesmo tomou sobre si a ira de Deus e a justa condenação no lugar de todo aquele que nele crê. Essa é a mensagem do Evangelho. Quando pedimos justiça, devemos nos lembrar que somos pecadores, a justiça cabe a nós, o juízo cabe a nós. E a única maneira de escaparmos da justiça é correndo para Cristo e nos escondendo nele, em arrependimento e em fé. Mas se não fizermos isso, meus irmãos, provaremos da justiça e do juízo no último dia, onde veremos um Cristo que poucos conhecem, o Cristo ao qual ninguém pode suportar a força do seu julgamento e o poder do seu juízo. Fechemos nossos olhos, meus irmãos. Ore a Deus por sua vida, cada um ore por si mesmo. Deus, nessa noite, nos chama a todos à sua graça salvadora. Deus, por meio de seu Filho, está estendendo a sua mão de salvação, o seu braço de amor. Se somos pecadores,
Ele está dizendo que, por meio de seu Filho, Ele perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Se cremos em Jesus, estamos livres do julgamento. Ele já tomou sobre si a nossa condenação. Basta crer nele. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. A mensagem de João Batista continua ecoando na palavra do Senhor. Arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, ó Deus. Ó soberano Rei, tem misericórdia das nossas vidas. Nós temos clamado, aonde está o Deus do juízo, mas ao mesmo tempo sabemos que somos alvo do Teu juízo, Senhor. Por isso clamamos a Tua misericórdia, clamamos, ó Deus, pelo sangue de Jesus, que possamos, ó Pai, estar cobertos pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus quem nos livra da ira de Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que pelo sangue de Jesus, o Senhor venha estar nos purificando de toda injustiça. O Senhor esteja purificando nossas mentes, nossos corações, nos dando, Senhor, uma nova vontade, uma nova disposição de Te servir e de Te adorar em espírito e em verdade. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, que vem como fogo purificador sobre as nossas vidas. O Senhor não apenas aponta o nosso pecado, mas o Senhor nos mostra, nos revela a Tua graça por meio de Cristo Jesus. Ó Deus amado, que todos possam compreender o Teu amor, para que não seja necessário que ninguém receba do Teu julgamento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé.